Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um comentário, né? Mais um papo de domingo, né? E antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo. O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, sendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece. Eu gostaria de fazer um convite a irmão e irmão, né? Esse convite é referente ao seguinte: dia 3 de setembro vai passar nos cinemas o filme Nosso Lar 2. O filme Nosso Lar 1 levou mais de milhões de pessoas ao cinema. Eu imagino que o filme Nosso Lar 2 levará também milhões de pessoas ao cinema. Então, a narrativa do contexto desse filme é sobre mundo espiritual, umbral e um espírito de uma moça que não aceita a sua morte, né? Então, faço aqui uma outra observação. O filme Nosso Lar 2, a narrativa não vai ser do Nosso Lar 1, e sim desse livro aqui, ó, ou Os Mensageiros, né? Psicografado pelo espírito pelo médium Chico Xavier, né? E pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O papo de domingo de hoje é sobre os essênios, né? Os essênios, eles foram uma seita religiosa, né, lá dos hebreus, dos judeus, que era o seguinte: eles foram a dissidência dos saduceus. Saduceus que eles viviam em tribos, né, lá. Então, a tribo dos saduceus, né, no período de 2023 anos atrás, no período de Jesus, ela era muito materialista, né? Então, elas utilizavam o templo espiritual para ganhar dinheiro, né? Então, era uma tristeza vendo os saduceus praticando a espiritualidade. E aí, os essênios, são grupos religiosos que divergiam deles. Então, eles não aceitavam, eles acreditavam em Deus, acreditavam no amor ao próximo, né? Eles praticavam o celibato, né? Se alimentavam, a alimentação era frugal, né? Se alimentavam de frutas e legumes e viviam da agricultura. Então, Herodes, quando soube desse problema deles, deu para eles esse local para eles ficarem, né? Então, através de estudos, nós temos assim um certo colocações que Jesus também esteve lá com os essênios, né? Porque Jesus, ele fala dos mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus com todas do fundo, né, do seu espírito. E o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Os essênios praticavam isso, né? Então, mas aí só para colocar, porque os essênios, eles foram uma dissidência dos saduceus, que eram tribos dentro lá dos hebreus, de Israel, né? Só para a gente ter essa colocação, né? Que Jesus foi até lá. Isso tem estudo, né, que indica que Jesus esteve até lá, porque é aquela história. Todo pensamento atrai aquele pensamento, que é chamado vibração simpática, que vai aparecer os espíritos simpáticos. Se eu tenho pensamento do bem,
eu vou atrair espírito dessa mesma vibração simpática ao meu pensamento do bem. Mas se eu tenho um pensamento do mal, eu vou atrair espíritos daquele mesmo pensamento do mal. Então, aqui, os saduceus, eles tinham um pensamento de negociar o templo espiritual. Então, o que ele vai atrair? Ele vai atrair espírito simpático a esse pensamento. Quem tem pensamento de guerra, ele vai atrair espíritos com aquela vibração de pensamento de guerra. Quem é a favor de aborto vai atrair espírito com pensamento também de que pratica aborto, eutanásia, né? E algumas coisas que no meu conceito é errado, né? Quem é aquele que consome carne vai atrair espírito. Aquele que toma bebida alcoólica vai atrair espírito com aquele simpático, né? Agora, tem os espíritos sedutores. São espíritos que a gente diz, olha, eu não quero mais fazer isso, mas esses espíritos nos seduz a cometer aquele erro que eu não queria fazer, né? Então, essa que é a diferença. Aí Jesus nos fala, vigiai nas preces. Então, vigiai nas preces é isso. Quando eu quero evitar uma sedução, eu ficar em prece naquilo, vigiando o meu pensamento, né? Nesse contexto. Então, tem estudo que coloca que Jesus teve lá com os essênios, né? Aponta essa narrativa que Jesus teve com os essênios. Isso não quer dizer, porque Jesus, por essa indicação que Jesus teve com os essênios, que Jesus trouxe dos essênios, né? Que essa é uma grande diferença. Mas aí eu só estou fazendo a colocação de pensamento, de atração, né? Que Jesus tinha com essa tribo que depois foi exterminada, né? Então, dentro, que eu já até coloquei isso, né? Depois eu vou voltar a fazer a colocação, né, das tribos lá dentro de Israel, dos judeus, né, de Judá e Israel, né? Esse problema todo que ainda existe até hoje, né? Os palestinos estão lá brigando com os israelenses. Então, essa era a informação que eu queria trazer sobre os essênios, né? Eu não tenho mais nada para falar. O que no próximo papo de domingo vai ser sobre o útero artificial, né? Futuramente, as mulheres, elas vão ter os filhos delas serão gerados pelo útero artificial. Então, as mulheres vão pararem de ter dores para ter um filho, né? E os filhos vão nascer com perfeição, não terá mais abortos, né? Com útero artificial. Isso é um projeto futuro. Já existe, os cientistas já criaram o útero artificial. Só que não foi usado, só usado para experiência. O único que nós temos assim divulgado que foi usado foi da ovelha, né? Uma ovelha foi usado o útero artificial para ela ser gerada, né? Então, futuramente, né? Eu não sei precisar a partir de quando, mas eu acredito que a partir de 2057, né? Porque o ciclo do planeta ele vai ser mudado e aí poderá ter o 2050, como muitas coisas vão aparecer para a partir de 2050, né? Então, sobre o útero artificial que eu vou fazer alguns comentários no próximo bate-papo de domingo. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o assunto de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, né? Dizendo a todos do fundo do coração, aos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.